Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito, sempre no âmbito da medicina. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Para conversar conosco sobre a relevância desse tema no meio, no âmbito dos médicos, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers a advogada Denise Risso. Seja muito bem-vinda. Olá, Cláudia, boa tarde. Muito obrigada. É uma satisfação, então, estar aqui participando do programa novamente e poder, então, trazer aqui os aspectos jurídicos da LGPD para os médicos. Doutora, por que a LGPD é especialmente importante? A gente sabe que ela é importante, hoje em dia se fala muito sobre essa questão de dados sensíveis, mas por que ela é fundamental nesse âmbito da medicina, no meio dos médicos, no universo da saúde? Perfeito, Cláudia, é um ótimo questionamento. Antes de responder especificamente essa tua pergunta, eu preciso fazer só uma contextualização breve sobre a legislação, Então, a LGPD, ela veio para regulamentar os direitos daquelas pessoas físicas, Então, os meus dados pessoais, os teus dados pessoais, ela não tem a finalidade de regulamentar direitos de pessoas jurídicas, como, por exemplo, do sindicato, E a gente tem, então, no âmbito dessa lei, duas categorias de dados. Os dados pessoais, vamos dizer assim, normais, e os dados pessoais sensíveis, Os dados pessoais sensíveis são aqueles que estão num rol específico na lei e que, de fato, têm uma proteção um pouco maior, a mais do que os dados pessoais normais. E esses dados de saúde, que o médico, então, convive diariamente, eles estão especificados nesse rol de dados pessoais sensíveis, Então, tem uma proteção maior pela legislação. Então, é por isso que, nesse âmbito da medicina, é tão importante que o médico se atente à LGPD e cumpra ali toda a regulamentação que consta na normativa. Dados pessoais sensíveis seria, por exemplo, o tipo de medicação que alguém toma? Não exatamente. Na verdade, os dados pessoais sensíveis, eles não são só dados de saúde, Eles também são origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, até filiação a sindicato. Mas no âmbito da saúde, é tudo aquilo que é vinculado à saúde, Então, vamos supor aqui, a anamnese clínica do paciente, os exames, o prontuário, tudo isso, todos os dados relativos à saúde do paciente vão ser considerados dados pessoais sensíveis. Algum tipo de doença, por exemplo. Aí Sim. Cabe ao paciente querer ou não divulgar essa informação. É direito dele, por isso que é sensível. Exatamente. Qualquer questão assim, por exemplo, eu contraí uma doença X. Isso é um dado sensível, tem uma proteção maior pela legislação. E, claro, a gente já tem questões de sigilo médico, em que o profissional não pode quebrar o sigilo médico, mas a LGPD vem para reforçar ainda mais. Então, não é possível que um profissional da área da saúde compartilhe essas informações de forma legal, Então, todas as questões envolvendo exames, as questões envolvendo questões clínicas desse paciente, todos esses dados vão ser considerados sensíveis. Doutora, o que esse médico que está nos assistindo agora precisa fazer para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, Cláudia, essa é uma pergunta também muito importante e a gente tem que separar a partir de quem é o controlador desses dados, Então, a gente tem aquele médico que trabalha numa instituição, num hospital, numa clínica, e tem aquele médico que possui o seu consultório particular, Quando ele trabalha para um hospital e para uma clínica, quem vai ter a guarda da documentação, dos prontuários, por exemplo, vai ser essa instituição de saúde. Então, ela que tem um poder maior referente à LGPD sobre o armazenamento desses documentos. Claro que o médico vai ter as obrigações de sigilo e confidencialidade da mesma forma, mas ele não vai ter um dever de guarda dessa documentação. Agora, quando ele está... A instituição é que tem esse poder aí. Isso. Por exemplo, tem um DPO, alguém que cuida desses dados. Exatamente. Daí, essa obrigação vai recair sobre a instituição. Agora, quando a gente está falando de um médico que tem um consultório particular, ele vai ter essa obrigação de guarda dessa documentação.
Então, para ele estar totalmente adequado à LGPD, ele vai ter que fazer um trabalho que não é um trabalho simples, né? Porque vai ter que mapear todos os fluxos do consultório para verificar, então, todos os dados que ele trata, para qual finalidade, por quanto tempo, qual é o armazenamento desses dados. Tudo isso se consolida no inventário de dados, que é um documento jurídico complexo, até para verificar os riscos que esse médico possui. E, a partir disso, são elaborados documentos, tá? Então, tem um termo ali de consentimento para tratamento de dados que deve ser elaborado, tem uma política de privacidade que deve ser elaborada. Então, tem várias outros documentos que vão ser uma consequência dessa implementação à LGPD. Mas a gente pode listar algumas condutas mais simples, né? Para que quem está nos ouvindo possa também já adotar essas práticas, né? Inclusive em consultório? Inclusive em consultório. Como, por exemplo, quando a gente trata de prontuário físico, é importante, então, sempre manter ali as gavetas chaveadas, que não tenham acesso para terceiros, né? Evitar deixar folhas ou qualquer documentação num ambiente que seja comum, em que tem um fluxo de pessoas. Se a gente fala em prontuário virtual, é importante que seja utilizada uma plataforma segura, que seja protegido por login e com senha, inclusive que se tenha um duplo fator ali de autenticação para acessar esses documentos. Também é sempre importante, aí que se a gente pensa em clínicas maiores, treinar o pessoal, né, justamente para que eles tenham essas medidas de segurança, para não deixar esses dados expostos para um eventual vazamento. Doutor, o que pode acontecer, né, juridicamente, se houver um vazamento de dados? Então, existem repercussões de várias ordens, né? A gente fala de ordem administrativa, de ordem civil e até, em casos mais graves, ordem penais, né? Mas no âmbito ali da esfera administrativa, a gente tem um órgão fiscalizador da LGPD no Brasil, que é a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela pode instaurar ali um processo administrativo e, verificando que houve um vazamento intencional ou algo nesse sentido, ela pode aplicar algumas penalidades, como uma advertência, uma multa, e essa multa pode ser uma multa simples ou uma multa diária. Ela pode solicitar, então, o bloqueio desses dados. São várias penalidades que podem ser aplicadas. Caso o paciente se sinta agora violado, ele pode ingressar com uma ação judicial e pedir uma reparação cível, né? Que é basicamente uma indenização por danos morais. Claro, ele comprovando que, de fato, teve um dano por esse vazamento. E em situações mais graves, aí se poderia ver referente até a esfera penal, né? Como quebra de sigilo profissional, ela constitui crime. Então, pode ser levado para essa esfera também, mas aí a gente fala com certeza de casos muito mais graves. Até porque um vazamento de dados de um paciente pode ocasionar uma série de danos para ele, inclusive Claro. em questão de procura de emprego, de outras questões, né? Sim, se a gente for pensar em doenças, né, que suscitam estigma ou preconceito, né? Por exemplo, um paciente soropositivo, né? Exatamente. Imagina o impacto que isso pode ter, tanto para a relação familiar dele, quanto para a relação de trabalho, né? De emprego, discriminação que ele vai ter na sociedade. Então, as repercussões podem ser grandes. Mas existem casos que são muito mais simples, né? Aqui a gente está tratando de um caso mais com potencial maior, né? De ter algum dano para esse paciente. Doutora, para finalizar, então, o médico que está nos assistindo e que tem alguma dúvida em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, esse tipo de informação é repassada para o médico que é sócio pelo sindicato médico? Claro, as orientações referente à LGPD, o jurídico interno está completamente apto a prestar essas orientações para os nossos médicos associados. No entanto, a adequação à LGPD, por ser um tema muito complexo, aí a gente não vai conseguir prestar essa assessoria por completo. Mas essas orientações de praxe, a gente consegue, sim, auxiliar todos os associados da nossa base. Doutora Denise, muito obrigada pela participação aqui. E para você que está nos assistindo e que ainda não é sócio do Simers, acesse o nosso site e informe-se. Até o próximo episódio.